Olá, meu nome é Guilherme Cortez e hoje eu vou apresentar a parte 2 do meu trabalho de banco de dados, implementando um sistema de informação em um banco de dados. A motivação do sistema. O caso problema, grupos de amigos que têm dificuldade de organizar jogos online. Solução, um sistema que organiza grupos, permite criar e participar de grupos e votar no jogo preferido. Proposta do sistema, cadastro de usuários e grupos, criação de grupos por usuários, participação de vários usuários em vários grupos, seleção de jogos, sistema de votação para escolher o jogo dentro do grupo. O sistema em prática. Um resumo geral do sistema. O sistema em prática. Este trabalho apresenta a proposta de um sistema de informação voltado para a organização de grupos de pessoas que desejam jogar jogos digitais em conjunto. O sistema permite que os usuários realizem cadastro, criem ou participem de grupos e votem nos jogos de sua preferência. Um exemplo prático da execução do sistema. O usuário Guilherme cria o time da noite. 10 pessoas participam e todas votam se vão jogar FIFA ou CS2. Aqui tem um modelo lógico do sistema que eu fiz no DB Designer. Aqui temos a tabela usuário, com o ID usuário sendo a primary key, usuário, e-mail e senha. Ela faz um relacionamento com a tabela grupo, tendo a tabela usuário e grupo realizando o relacionamento entre as duas tabelas, herdando a primary key da tabela usuário, a ID usuário, e a primary key da tabela grupo, a ID grupo. Logo em seguida temos votação, que armazena o ID da votação e o ID do grupo, e votação underline jogo, que é uma ligação entre a tabela jogo e a tabela votação. A tabela votação underline jogo tem um atributo primário ID voto para contabilizar o voto em tempo real, a ID votação, que é herdada da tabela votação, e a ID jogo, que é herdada da tabela jogo, como foreign key das duas. E a ID usuário é herdada da tabela usuário, fazendo relacionamento entre as três tabelas. E por último, e não menos importante, a tabela avaliação, contendo a avaliação, o ID da avaliação, para registrar a avaliação no banco de dados, o ID do usuário, conectando a tabela usuário, ID jogo, herdado da tabela jogo, e nota, para contabilizar a avaliação do usuário após ter jogado este jogo. E aqui temos a execução do sistema. Eu desenvolvi uma interface gráfica utilizando o Python e a biblioteca de Python Tkinter para facilitar o entendimento do sistema. Foi algo bem simples, mas vai melhorar o entendimento do projeto. Como diria o criador do Linux, falar é fácil, me mostre o código. Agora vamos aqui para o Visual Studio Code, mostrar um pouco para vocês do código, utilizando a biblioteca Tkinter em Python. Aqui de cara temos um sistema, eu usei uma label para inserir usuário e senha. E temos aqui uma mensagem box inserida após o usuário clicar em login sem ter inserido nenhuma informação. Usuário ou senha incorretos. Aí vamos aqui na tabela cadastro. Vamos criar user3 e arroba para contabilizar o e-mail no banco de dados. 1, 2, 3, 4. E aparece essa message box, sucesso. Usuário cadastrado com sucesso. Pronto. Fomos redirecionados para a tela inicial do sistema, a tela de login. E vamos inserir as informações user3 e a senha 1, 2, 3, 4. E agora ele exibe outra mensagem box, login realizado com sucesso. Na segunda tela do sistema temos selecionar a opção, que temos a opção criar grupo, entrar em um grupo e a opção sair, que vai voltar para a tela de login, a tela anterior. Vamos aqui em criar grupo, vamos inserir teste 3. Ele exibe outra mensagem box, sucesso, grupo criado com sucesso. E aqui temos a tela mais importante do sistema, que é a tela de votação. Aqui eu usei uma checkbox para exibir o nome dos 3 jogos cadastrados no sistema, né? Em futuros upgrades dá para inserir mais grupos, né? Mas por enquanto coloquei esses 3. Temos Fortnite, FC25 e Counter-Strike 2. Voltamos aqui em Counter-Strike. Ele exibe sucesso e voto realizado com sucesso. E dá um ponto destroy nessa tela. Aí a tela para de exibir e é redirecionado para outra tela, votos em tempo real. A tela de votos em tempo real é para exibir aqui os votos em tempo real, mas eu não tive tempo de ligar o banco de dados e implementar esta funcionalidade, né? E posteriormente será exibido a tela de avaliação. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o script SQL, que é o script de criação do banco de dados. Criação e povoamento do banco de dados dentro do PostgreSQL. Agora vamos para o PGAdmin, para mostrar aqui um pouco do banco de dados. Pronto, aqui temos a create table if not exists, usuário, a ID usuário, e-mail e senha.
Isso também se refere a outras tabelas, tabela grupo, tabela votação, tabela jogo. O que mais? Tabela usuário, underline grupo, que é aquele relacionamento que eu falei um pouco no modelo lógico, com a primary key das tabelas ID usuário, ID grupo, e a criação da tabela avaliação, contendo ID avaliação, ID usuário, ID jogo e nota. Votação jogo, ID de votação, ID jogo, ID voto e ID usuário. E aqui temos uns comandos alter table de votação, declarando a foreign key e fazendo referências às outras tabelas. Basicamente isso, algo bem simples que eu usei o DB Designer para produzir. Bom, agora temos consultas e execução do banco de dados, um exemplo prático do banco de dados em funcionamento dentro do PGAdmin. Vamos voltar aqui para o PGAdmin. Eu já deixei algumas consultas prontas para economizar tempo. Vou selecionar algumas e executar para vocês e explicar um pouco do que está acontecendo dentro do banco de dados. Aqui temos um comando select all from usuário, selecionando tudo da tabela usuário. E aqui temos a execução gráfica das tabelas. O ID do usuário cadastrado nesse campo. Eu poderia ter usado um order by para organizar os IDs do usuário que estão organizados. O ID 1 está chegando no final. E aqui tem basicamente tudo da tabela usuário. Os usuários cadastrados, que Mendonça, o e-mail de cada usuário e a senha, né? Que eu usei a tabela fake para gerar algum desses logins. Pronto, vamos executar esse InnerJoin, que ele seleciona o usuário, a tabela usuário e a coluna usuário dentro de grupo.nome grupo. Vamos executar aqui. Ela vai retornar o nome do usuário e o grupo que ele escolheu. Que Mendonça, Calma Jesus selecionaram o time da noite. Ayla Machado selecionou amigos da casa e por aí vai. Ele exibe os usuários e o grupo a qual ele pertence. Vamos descer aqui um pouco essa tabela e selecionar essa aqui para executar. Esta tabela ela vai retornar o usuário, o nome do jogo e o gênero do jogo que ele escolheu. Aqui temos o usuário Guilherme, escolheu o jogo Counter-Strike 2, gênero FPS. Poderíamos usar um count para contabilizar a quantidade de votos de cada gênero, para ver qual é o gênero mais popular entre os usuários, mas isso fica para a próxima. E aqui temos, o da Cunha escolheu o jogo Valorant, gênero FPS. E por último, temos aqui outro InnerJoin, para demonstrar as notas dos usuários. Aqui temos o campo, a tabela usuário referência na coluna usuário. E aqui temos o usuário de cada... E aqui temos os usuários do sistema e sua respectiva nota relacionada à avaliação do jogo. O usuário Augusto deu a nota 6 para o jogo que ele escolheu. O usuário João Vitor, nota 8. O usuário N Campos, nota 6. Por aí vai. E após ter exibido as notas para vocês, eu vou mostrar aqui a média das notas. Pronto. Temos as médias das notas. Média 7.42. Média razoável na média, né? E basicamente isso. Esse é o sistema, o banco de dados em funcionamento dentro do PGAdmin. E agora um pouco sobre a conclusão. O sistema é simples, mas resolve um problema geral. Um problema de gerenciamento de banco de dados dentro de um sistema de informação. A modelagem garante a integridade dos dados. Pode ser expandido para incluir ranking, chat ou eventos. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.